nós estamos aqui em mais uma quarta-feira, né? Com vida, com saúde, em paz, que é muito importante. O Alexandre falou há pouco das fake news, e ele me deu uma ideia que o tema dessa noite também tem sido muito objeto de fake news, viu, Alexandre? Porque o que se divulga não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Nós vamos estudar o que é um inferno bíblico. E o que se ouve fora é um fake news, ou uma fake news. E você vai ver por quê. O conceito que as pessoas têm aí de inferno não tem nada a ver com o sentido, com o inferno propriamente dito, que a Bíblia menciona. Então essa noite nós vamos ver juntos o que é isso. Por que disso? Qual o objetivo disso? Combina com o caráter de Deus? Não combina? Porque o inferno que se divulga não combina com o caráter de Deus. Não dá para amar um Deus que tivesse prazer de ver criaturas queimando durante toda a eternidade. Quem amaria um Deus assim? Tanto essas invenções, a gente sabe de onde vem, né? Nós sabemos quem cria esses conceitos para transformar Deus em seu sócio na maldade, né? Satanás é que faz essas coisas, ele cria esses conceitos e tem os seus divulgadores que ficam aí assustando as pessoas. Mas existe um inferno, sim, e é isso que nós vamos ver hoje na Bíblia, como é que isso funciona, como é que é o inferno descrito na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E diz o seguinte, verso é o verso 15. Tiago 1,15. O que diz aí? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Se tem uma coisa que a Bíblia é clara, é que o pecado gera a morte. A consequência do pecado é a morte. Lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, a retribuição do pecado é a morte. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Portanto, já estudamos aqui nas duas quartas anteriores que não existe a possibilidade de vida fora do corpo, até porque a consequência do pecado é a morte. Se eu não morresse, o pecado não teria consequências para mim. Porque eu poderia ficar voltando aí em várias vidas. E qual a importância do pecado? Eu volto em outra vida para resolver o problema. Essa aqui eu vou curtir. Então, vamos deixar claro. A consequência do pecado é a morte. É muito importante ter isso em mente, porque isso vai explicar muita questão do inferno, do castigo de Deus. Não é? Agora, veja comigo Gênesis capítulo 3, verso 4, que a gente já tocou nesse verso aqui muitas vezes. Eu sou obrigado a ler primeiro Gênesis 2, 16 e 17, né? Vamos repetir. Gênesis 2, 16 e 17 dizem assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Morte, consequência da desobediência. Desobediência é pecado. Aí agora Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Bom, já vimos aqui, já estudamos quem é a serpente. Satanás falou incorporado na serpente e conversou com a mulher. Se referindo ao que Deus havia dito ao casal, ele colocou em contraposição, contestou o que Deus disse. Deus disse que falou que morre? Mentira, não morre não. É uma tese essa. Já falamos aqui, quem criou essa doutrina de que o homem não morre eternamente foi Satanás. Como o homem morre, é enterrado, você ouve falar mais dele, ele tinha que tentar explicar isso. E ele sempre explica com aquilo que nós não podemos, pelo menos no momento, não
podemos conferir. Então ele diz assim: mas quando morre, morre o seu corpo, mas a sua alma continua vivendo. Alguém pode conferir isso? Então, é a tese dele. Isso para dizer, para contestar a consequência do pecado, que é a morte. O que está por trás disso é aquela tese de que você pode pecar. Primeiro, que pecado não existe, essa é a tese dele. E segundo, você pode pecar porque você não morre. Quando você deitar, você vai voltar numa outra vida. Então ele está estimulando as pessoas a pecar. Pode pecar sim, não tem problema não. Pode desobedecer, pode comer do fruto, pode pecar. Esse negócio de morte, isso não é verdade, está enganando você. Você vai voltar, porque a sua alma não morre. Ou seja, o homem pode pecar porque Deus não tem poder de interromper a nossa existência. Então você pode pecar à vontade. Nós temos mais poder do que Deus, porque Deus não tem como interromper a minha vida. Em outras palavras, Deus não tem como estancar o pecado. Veja. E aí, duas questões que eu sou obrigado a falar aqui e disse no começo. Nós já estudamos aqui que o caráter de Deus é formado de dois aspectos fundamentais, que Satanás lá no Jardim do Éden disse que era impossível que Deus manifestasse essas duas características simultaneamente. Quem se lembra quais são as duas características que Satanás disse que era impossível que Deus manifestasse? Amor e justiça. Então ele diz: ou Deus é amor e ele perdoa tudo, e você pode fazer o que você quiser porque ele passa a mão na sua cabeça e ele sempre vai te perdoar. Ou ele é justiça, você não pode fazer nada que ele te castiga. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Não dá para ser as duas coisas. Aí estudamos aqui que Jesus Cristo mostrou na cruz que é possível sim. Porque na cruz é o único lugar onde você consegue ver ao mesmo tempo amor e justiça. Porque Jesus está morrendo ali na cruz por amor a nós. Entregou a sua vida por amor a nós. Mas ele está morrendo para pagar a penalidade do pecado. Justiça. O pecado tem uma consequência que é a morte, e Jesus então tem que morrer para pagar esta penalidade. Se nós não morrêssemos, se nós tivéssemos vida eterna, que raio de morte é essa que Jesus teve na cruz? Seria uma fraude, seria uma simulação. Jesus teve que morrer para pagar a pena do pecado no nosso lugar. Justiça. Mas ele fez isso no nosso lugar. Amor. Amor e justiça você só vai ver na cruz. Não tem como ver em outro lugar. E por isso, Satanás não esperava, não contava com isso. Então a tese dele é essa. Só que justiça é uma coisa, mas tormento infindável, tortura, isso não é justiça. Não é justiça. Justiça é uma coisa. E sofrimento que não termina, isso não é justiça. Em nenhum lugar. Nem na justiça dos homens. Portanto, nada tem a ver com a justiça de Deus. Esse suposto sofrimento que é infinito, que não termina. Isso nada tem a ver com justiça. Ok? Segunda coisa. Quando Jesus, e é importante prestar atenção nisso, se ele paga a nossa pena no nosso lugar, qual é a nossa pena que ele teve que pagar? Qual é a penalidade do pecado? Morte. Esta é a penalidade do pecado, estabelecida por Deus. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Qual é a penalidade que Jesus tem que pagar no nosso lugar? A morte, porque essa é a pena. A pena é sofrimento eterno? Não. Jesus ainda está pendurado na cruz, sofrendo? Ele está queimando no fogo? Como é que alguém pode sustentar que ele pagou no nosso lugar? Porque se a penalidade fosse inferno, um sofrimento eterno, é essa a pena que Jesus teria que pagar. Você concorda comigo? Essa é a pena que ele teria que pagar. Ele teria que estar queimando no fogo. Mas não é essa a pena do pecado. Então, quando se cria essa ideia de um inferno, onde você fica em um tormento eterno, nada tem a ver com a Bíblia, com a justiça de Deus.
E não foi essa a penalidade que Jesus pagou. Então Satanás poderia dizer: espera um pouquinho, não valeu, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, e a pena é que ele tinha que ficar queimando pela eternidade. Não teria valido o sacrifício dele por nós, se nós tivéssemos como penalidade este suposto inferno. Então veja como a Bíblia toda, ela tem uma harmonia, ela é coerente, ela faz sentido, ela se entrosa, ela não é uma coisa jogada ao léu. Mais um verso para nós vermos, Mateus capítulo 25, e agora eu selecionei aqui uma quantidade de versos, que são os versos mais usados pelas pessoas para darem um sentido diferente do que a Bíblia dá. Então algumas pessoas vão buscando esses versos assim, leem e falam: está vendo aqui, ó? E nós vamos ver se o verso diz o que a pessoa imagina que ele está dizendo. Mateus 25, verso 46. Mateus 25, verso 46. E o que diz aí? Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O verso impressiona, não impressiona? Espera aí, irmão, mas está falando que é um castigo eterno. Está falando isso? Está falando sim, eu estou lendo, você está lendo? Castigo? Então, aí a pessoa pega esse verso e fala: está vendo? Tem um inferno, que a pessoa vai para o castigo eterno. Agora, aqui, qual é a tese a interpretação que se enquadra com o que a gente vem estudando, com a questão da morte de Jesus, o salário do pecado é a morte? Qual é a interpretação? Eterno você acha que é? Eterno você acha que é a consequência do castigo ou a duração? O que é eterno? Consequência ou duração? A consequência. A Bíblia está falando que a consequência do castigo é eterno, ou seja, destruído para sempre. É um castigo eterno, não é? Você deixa de existir, você é destruído pelo fogo para sempre, você jamais voltará a existir. Consequência eterna, mas não duração. Não está falando que é a duração que é eterna. Eterna é a consequência do castigo. É esta interpretação que harmoniza com o que a gente vem estudando e que é corroborada pelos outros versos bíblicos. Aqui se fala de consequência, não se fala de efeito do castigo. E nós vamos ver mais adiante, que eu não estou dando uma interpretação. Outros versos vão corroborar que a Bíblia ela mesma tem que se explicar, tá? Então, você vai ver mais adiante que aqui está falando, Jesus está falando de consequência e não de duração, tá? Outro verso, Malaquias 4:3, último livro do Velho Testamento, Malaquias 4:3. Outro verso, Malaquias 4:3, o que diz lá? Acharam? Malaquias 4:3. Vamos lá. Pisareis os ímpios, porque se farão o quê? Cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. No dia da volta de Jesus, quando os ímpios forem destruídos. Melhor, essa destruição que ela é após o milênio, destruição eterna. A Bíblia diz que os ímpios serão como cinza. Se o castigo fosse eterno, eles virariam cinza. Se a duração fosse eterna. Por que virou cinza? Porque destruiu o tempo, porque demora para queimar. Você pegar uma folha de papel aqui e riscar um fósforo, a destruição desse papel é eterna, sim ou não? Vai queimar e nunca mais vai existir esse papel. Acabou, vai consumir na minha mão, acabou, é eterno a destruição. Destruição é eterna. A duração da destruição é eterna. Quanto tempo demora? O tempo que demora para o fogo consumir. Assim também é com o corpo humano. Demora um tempo para o fogo consumir. Por isso que a pessoa que morre queimada vira cinza. Aí a Bíblia diz que os ímpios virarão cinza debaixo dos pés dos justos. Por quê? Porque nós vamos caminhar e os ímpios foram destruídos, viraram cinza. Portanto, existirá um castigo terrível, mas ele não tem duração eterna. O mundo será destruído por fogo. Tudo vai queimar. Mas não é eterna a
vira cinza. Como é que você explica alguém que fala de um inferno eterno, você que diz que vira cinza? Não combina com a Bíblia. Tem conflito aqui. Judas capítulo 7, último livro lá antes de Apocalipse. O livro antes de Apocalipse. Judas, ele tem um capítulo só, verso 7. Vamos ver outro verso ali? Vocês viram que aqui a Bíblia se explicando, e são vários versos. Quando a gente diz uma coisa, é com sustentação no verso bíblico. Judas 7, o que diz aí? Lá no livro antes do Apocalipse. Judas, verso 7. Eu vou ler. Assim também Sodoma e Gomorra, já ouviu falar dessas duas cidades? Sodoma e Gomorra? E as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo a pena do fogo? Opa, eu leio isso aqui e falo assim, peraí, fogo eterno. Está queimando até hoje. Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Estão? Mas não fala que o fogo é eterno? Ali Jesus não falou que o castigo é eterno. Percebe o sentido claro que não é de duração, mas é de consequência? Sodoma e Gomorra existem hoje? Não, por quê? Porque elas queimaram e foram totalmente destruídas. Eterna é a consequência, é o efeito e não a duração. Vocês concordam que a Bíblia está explicando claramente isso? Ou Sodoma e Gomorra ainda estão lá queimando? Percebe quando alguém sustenta que é eterno, inferno, está falando bobagem. Não estuda, não compara um verso com outro, pega um verso isolado. Se alguém pegar esse verso isolado, ele vai dizer que está pegando fogo lá no morro. Uma bobagem. O sentido claro é de consequência e não de duração. Mais uma, segunda carta de Pedro, um pouquinho atrás aqui de Judas. Segunda carta de Pedro, depois de Tiago. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 6. Segunda Pedro 2, 6. Diz assim: se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a quê? Cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Mas o fogo não foi eterno? Mas diz que eles foram reduzidas a cinza. Outro verso. Eterna consequência, não a duração. Eles viraram cinza, não estão queimando. Os ímpios que forem destruídos vão ficar queimando a vida inteira? Não, serão reduzidos a cinza. Pelo quê? Pelo fogo eterno. Destruição eterna. Tá? O que significa na Bíblia a expressão para sempre? Porque agora eu vou pegar outro verso que algumas pessoas dão uma interpretação antibíblica. Apocalipse capítulo 20. Mais um aqui. Outra palavra aqui que é usada de maneira equivocada. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha, mais um verso. E agora? Se alguém mostrar esse verso, vamos ver se o que você fala. Você está pronto para explicar isso aqui? E aí agora, como é que faz, irmão? Serão atormentados pelos séculos dos séculos. Na minha tradução diz para todos sempre. Aí tem gente que pega, está vendo? Serão atormentados para todos sempre. Vamos deixar a Bíblia explicar? A Bíblia tem que explicar isso. O que significa isso? Olha, primeiro, aqui é bom, ajuda muito quando a gente conhece o termo original. Embora aqui eu não vou explicar só com o termo original, tem outros versos para explicar. Mas o termo original aqui, para todos sempre, o século dos séculos, no grego é aion. A palavra é aion. O que significa aion no grego? Significa para todos sempre. E qual é o sentido dessa expressão para todos sempre no grego? Nós vamos ver em outros versos. Quando aparece de novo a palavra aion,
Porque você estuda assim, você pega aquela palavra, vai procurar na concordância em outros textos em que ela é usada, aí você vai entender o sentido. Aion quer dizer para todo sempre. Para todo sempre na interpretação bíblica, na maneira como ele é aplicado, significa enquanto durar a vida. Eu posso chegar para minha mulher e dizer assim: eu vou te amar para todo sempre. Eu vou te amar enquanto eu viver. E não é para todo sempre que a gente fala, mas é enquanto eu viver. Então, aion, para todo sempre, enquanto durar a vida. Vamos ver se isso é verdade. Senão, mal, você está chutando. Vamos ver se estou chutando. Êxodo capítulo 21. Vou buscar outra passagem que aparece também essa palavra. Êxodo, na tradução do grego dessa passagem aqui, que foi escrita em hebraico, mas quando você vai na Bíblia grega, eles vão usar a palavra aion, esse verso que eu vou ler aqui, tá? Êxodo 21, é o verso 6. Êxodo 21, 6, lá na Bíblia, a tradução grega, vai aparecer aion. Olha o que diz. Êxodo 21, 6. Achou aí? Êxodo 21, 6. Vamos lá? Bonito. Então o seu Senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Ele o servirá para sempre. Aion. Ele o servirá enquanto viver. Enquanto viver. Então aquele verso lá de Apocalipse: e serão atormentados para todo sempre. Ele vai sofrer o tormento enquanto ele viver. Não combina com os outros versos? Não se encaixa, não se enquadra. Se não fosse assim, a Bíblia teria uma contradição, né? Um verso diz que virou cinza, no outro diz que vai ficar atormentado para sempre. Olha, aí você não vai acreditar na Bíblia. Ela é incoerente. Mas não, quando você estuda o que quer dizer para todo sempre, é enquanto ele viver. Esse é o sentido. Eu posso falar que eu vou amar alguém, vou servir alguém para todo sempre. Isso não quer dizer que eu sou eterno. Quer dizer que eu vou fazer isso enquanto eu viver. Faz sentido? Aqui ele vai servir o Senhor para sempre, enquanto ele viver. Será atormentado para sempre, enquanto ele viver. É simples, não tem complicação. Gozado, Alexandre? Já estudei a Bíblia, você também, com certeza, com pessoas que têm uma visão diferente. E aí você vai mostrando assim, da maneira simples que a gente mostra, um verso explicando o outro. E a pessoa no início começa a tentar duvidar. Depois de 3, 4, 5 versos ele para de resistir. Não é? Para de resistir, percebe que não tem. Como é que ele vai ficar contestando 6, 7, 8, 10 versos? Eu não contei quantos eu trouxe aqui essa noite. Eu devo ter trazido uns 20 versos, não vai dar para ler todos. A Bíblia explicando a Bíblia. É simples assim. Você desmonta uma doutrina satânica. E às vezes a pessoa que acredita nisso, ela não se apercebeu de que é satânica. A pessoa faz isso na sua inocência, na sua boa fé. Ele não percebe que o inferno eterno não combina com Deus. Ele não consegue perceber. Não combina com o caráter de Deus. Agora uma outra questão. Essa é mais profunda. Tudo bem. O castigo não dura para sempre. Dura só até queimar e virar cinza. Mas aí tem gente que fala assim: só de pensar em queimar. Então também não combina com o caráter de Deus. E agora? Combina ou não combina? E aí, gente? Tem gente que está na dúvida. E agora? Não dura para sempre, é só enquanto consome, quando tem combustível, carne. Mas combina com o caráter de Deus? Eu estou parando para você refletir. O pecado é grave? Qual a consequência que ele gerou? Tá, tudo bem, mas de quem?
no lugar do pecador de quem? O pecado matou o Filho de Deus. É grave? Você sabe o que você acha? Se as pessoas aí fora pecassem e a consequência recaísse sobre o seu filho, sobre o seu neto, como você se sentiria? Só de pensar me arrepia se cair sobre o neto meu, sobre o filho meu. É grave o pecado? É gravíssimo, né? A consequência tem que ser grave? Para quê? Para desestimular. Se fosse uma... O que está acontecendo com o Brasil na área da justiça? Por que está todo mundo cometendo esses crimes bárbaros, roubando, corrupção, assassinato? Por quê? Porque o cara sabe que vai em presa e ele vai sair. O crime compensa. Tem países que é prisão perpétua. Eu sou contra a pena de morte. Minha posição, sou contra, mas sou a favor da prisão perpétua. Será que o Brasil mudaria se o cara soubesse que se ele matar alguém ele vai ficar pro resto da vida na cadeia? Será que quando o cara faz um estudo desse e descobre que o pecado que ele está brincando vai gerar uma destruição por fogo e continua brincando? E você apela, mostra os mandamentos, apela, guarda os mandamentos, vive de acordo com os princípios de Deus, toma uma decisão ao lado de Jesus, e Deus vai apelando, dizendo: a consequência vai ser grave, a pena é pesada, porque o pecado é gravíssimo, é algo que gerou a morte do Filho de Deus. E Deus vem apelando. Quantos séculos Deus está apelando? Ele já consumou isso aqui? Por que ainda não? Porque ele continua insistindo com o ser humano. Séculos insistindo, apelando, dando oportunidade. 1, 2, 10, 700, 1000 oportunidades. Para ver se o ser humano entende. Já me perguntaram algumas vezes: Paulo, eu não consigo entender o Velho Testamento. Porque parece que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Então parece que o Deus do Velho Testamento é diferente de Jesus, que eles consideram que Jesus é o Deus do Novo Testamento. Mas o Deus Pai é muito tirano no Velho Testamento. Alguns me falam assim: eu não entendo, eu não lembro a Bíblia. Deus mandava matar, mandava destruir povos. Por que Deus fazia isso? Por quê? Tem a ver com o tema dessa noite. Por que Deus mandava o povo de Israel destruir determinadas nações? Por que Deus mandou o Ló sair de Sodoma com a mulher dele? E a Bíblia traz um exemplo incrível, né? Porque ela sai e Deus mandou ela olhar para trás. O que ela fez? Quando a gente abandona o pecado, Deus está mandando você não ter saudade dele. Ela teve saudade e foi olhar. Foi destruída. Mandou Ló sair dali. Aí o que Abraão ficou fazendo com Deus? Senhor, mas você vai destruir Sodoma? Vou. Mas se tiver 50 justos lá, olha Abraão, né? Pensando que Deus podia cometer uma injustiça. Como é que você vai destruir uma cidade inteira? O que Deus falou? Se tiver 50 justos, eu não destruo. Abraão não estava preocupado com a população da cidade, ele estava preocupado com o primo dele morava lá. Então ele pensou: não, 50, tá? Quer dizer, 50, se tiver 50, você não vai destruir, não. Então não tem nem 50 lá, você vai destruir. Daí se tiver 40, Deus falou: se tiver 40, eu não destruo pelos 40. Ele está preocupado com o Ló. Foi descendo 30, 20. O Abraão, vamos parar que nós estamos perdendo tempo. Manda Ló sair de lá de uma vez que eu já vou destruir, só tem o seu primo lá que vai sobrar. Você entendeu? Deus não comete injustiça, ele já sabia que aquela cidade, todos eram pecadores e ímpios. Mal quando tinha crianças, tinham com a mesma natureza dos pais, só Deus sabe disso. Deus sabe o que acontece com as gerações ali, ele manda destruir tudo, ele sabe que ali o pecado tomou conta. Por que ele mandou fazer aquilo? Por que ele não esperou o milênio para castigar aquelas nações? Por quê? Porque ele queria que nós soubéssemos que ele não está brincando. Aquelas destruições do Velho Testamento eram uma antecipação de juízo final. Antecipou o juízo daqueles povos como exemplo.
que eu e você tenhamos certeza de que Deus não vai brincar. Para mostrar isso, ele pega e já antecipa o seu juízo. Ou seja, o juízo sobre o ímpio está simbolizado na destruição daquelas nações que não tinham recuperação. Então vai pai, filho, mãe, criança, vai tudo. Não tem recuperação. Deus conhece a natureza das pessoas e não comete injustiça. Deus não está brincando. Só Ele pode fazer a antecipação do juízo. Por quê? Porque só Ele pode devolver a vida. A vida é dele, Ele deu, Ele tira. Só Ele. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu cometer uma injustiça, eu não tenho como repor. Deus tem. Só que Deus não comete injustiça. Mas Ele é o autor, o dono da vida. Se Ele deu, Ele pode tirar. Portanto, é importante entender isso, que algumas pessoas nos questionam e a gente não tem que ter dificuldade de explicar isso. Nem ficar cheio de não me toque. Então Deus era tirano. Não era não, Ele era justo, era amoroso, misericordioso como é hoje. Porque o próprio Jesus vem e diz assim, o ímpio será atingido pelo castigo eterno. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Não tem diferença. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Vamos ver aqui então, já que nós vamos estudar agora o foco da destruição de Deus. O foco, vamos ver qual é? O foco. Ezequiel 33, verso 11. Vamos entender um pouco essa questão da destruição do fogo. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrereis, ó casa de Israel? Isso aqui é um apelo? O que vocês acham? É um apelo de Deus? Está perguntando, por que você vai morrer? O meu plano é que você se converta do seu mau caminho, você saia, você abandone o que você está fazendo. Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer. Mas se o ímpio não se converter, ele vai morrer. Então Deus está apelando. O meu plano é que você se converta, que você abandone o que está fazendo. Senão, não tem jeito. A destruição vai te alcançar. Obadias, capítulo 16. Obadias é um dos profetas menores lá no Velho Testamento. Obadias, verso 16. É outro livro da Bíblia que tem um único capítulo. Obadias. Para quem estiver grávida e quiser botar um nome legal no filho, olha aí. Obadias, não é legal? Obadias, verso 16. Esse verso aqui é um verso, eu acho que é o único livro da Bíblia que fala explicitamente desse assunto. Olha só o que diz aqui. Como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Interessante isso aqui, porque a Bíblia explica o que vai acontecer com os ímpios após a destruição. Alguém já me perguntou assim, Mauro, como é que eu vou ser feliz na eternidade, no céu? Uma boa pergunta. Se meu pai não estiver lá, se ele for destruído, dá para ser feliz eternamente se você sentir falta de alguma pessoa que você amou? Dá para ser feliz? Mas Deus pensou nisso. Porque Ele diz que quando os ímpios forem destruídos, eles serão como se nunca tivessem existido. Eles serão apagados da memória da humanidade. Eles nunca existiram. A única maneira de a gente ter paz é ser feliz no céu. Nós não vamos dar falta de pessoas que nunca existiram. Até isso Deus é misericordioso. Não, os ímpios serão como se nunca tivessem existido. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Essas pessoas hoje que estão aí, todo mundo achando que estão se dando bem, são famosas, poderosas, estão por cima, tem tudo. Quando forem destruídas, nunca
nós, trouxas aqui na terra, bobões, viveremos a eternidade. E esses poderosos nunca existiram. Fulano foi famoso, John Lennon. Se queimar, quem foi John Lennon na eternidade? Ninguém vai saber. Vocês percebem que a Bíblia está dizendo? Essa fama, essa coisa desse nosso mundo é efêmera coisa. Serão como se nunca tivessem existido. E a gente hoje, fulano, Beltrano, sou meu ídolo. Aí alguns citam autores assim como se fossem pessoas que ninguém pudesse contestar pela obra que ele escreveu, pelo pensamento grego de Sócrates e não sei mais quem. Quem foi? Agora Jesus Cristo, todo mundo vai saber quem foi. Quem é? Nós aqui podemos ser nada hoje, mas na eternidade todo mundo vai saber quem nós somos. É isso aí. Olha só, agora eu não posso deixar de ler esse verso aqui para a gente começar a encerrar. Hebreus capítulo 12, eu ainda continuo tratando do foco da destruição de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 29, diz assim. Vou ler o 28 primeiro, por favor. 28. Diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que tenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o ponto. Deus é um fogo consumidor. Qual é o foco da destruição de Deus? O foco, a sua ira. A ira de Deus é sobre o homem. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Se Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. O foco da destruição é sobre o pecador ou sobre o pecado? É sobre o pecado, é claro. Nós vemos um verso aqui que Deus está dizendo: por que vocês não se convertem nos seus maus caminhos? Eu não tenho prazer na tua morte. Abandona, larga, se converta e viva. Por que você vai morrer? Então, é assim. Deus chega e fala: fulano, você está agarrado com o pecado. Ele fala: eu vou destruir o pecado, não brinca com isso, sai daí, solta. Eu vou destruir o pecado. Ele avisa um século, 2, 3, 4. O foco é o pecado. Ele tem ódio sobre o pecado. Ele vai destruir o pecado. Se o pecador não largar o pecado, o que acontece com ele? Vai junto. O foco é o pecado, você compreendeu? Então combina com a justiça de Deus. O fogo consumidor de Deus é para o pecado. E Ele está avisando: solta, sai daí, solta. Os Estados Unidos está vivendo um drama aí de um furacão aí. E nesse caso aqui, no anterior, as autoridades ficam avisando uma semana antes, né? Sai daí, abandona a cidade, sai daí, está vindo furacão, tsunami, sai, abandona, deixa a tua casa. A pessoa fica pegada: não vou perder minha casa, não vou perder meu carro, e o furacão está vindo. Aí vem e destrói tudo. A pessoa não foi avisada para largar, para sair dali, não teve tempo para ir do outro lado lá e vai para o Japão, mas não fica pegado ali. A mesma coisa é o fogo consumidor de Deus. Ele está avisando: larga do pecado. A pessoa fica pegada. Larga, eu vou destruir o pecado. O foco não é o ser humano, não é o pecador. Você entende isso? A ira de Deus não é sobre o pecador. O pecador Ele ama. Pelo pecador Ele deu a vida. Mas o pecado Ele vai destruir. Não tem conversa. O pecado. Agora, o que não pode é Deus ficar mais séculos e séculos e séculos dizendo assim: meu filho, solta o pecado, filho. Filhinho, solta o pecado, filhinho. Olha, eu vou destruir o pecado, solta o pecado. Vai ficar assim? O foco é para o pecado e não para o pecador. Isso que combina com a justiça de Deus. Não tem nada de errado na justiça de Deus. Tem como ser humano que não abandona o pecado. Aí tem. O que Deus pode fazer? Não pode eternizar o pecado. O mal não vai sobreviver para sempre. Eu quero encerrar. Eu tinha muitos versos aqui para ler. Deixa eu ver se tem algum que eu não posso pular.
Filipenses 2,10, último verso, vai. Filipenses 2,10. Filipenses 2,10 é importante para mostrar a misericórdia de Deus. 2,10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Antes de destruir os ímpios, Deus vai fazer uma obra. A sua justiça será revelada para todo o universo. Isso vai acontecer durante o milênio. A Bíblia diz que todos dobrarão o joelho. Significa que os ímpios reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Não serão destruídos antes de admitir. Até na punição final, Deus é misericordioso com os ímpios. Vão dobrar o joelho. Todos dobrarão o joelho diante de Jesus. A justiça dele vai se revelar de maneira tão clara que ninguém vai contestar, nem mesmo os ímpios. É uma promessa bíblica. Nem os ímpios contestarão. Reconhecerão: Deus é justo, eu é que não presto, eu é que não tenho jeito. Tive todas as oportunidades, mas não quis abandonar o pecado. Para encerrar, tem a história da pipoca. Você já contei a pipoca aqui? Não teve pipoca nessa história que a minha netinha, quando eu conto, ela adora no joelho. Quando a gente vai estourar pipoca lá em casa, a gente botava a pipoca na panela, eu ficava na frente da panela com ela, e a pipoca ficava estourando e eu ficava assim com ela: pula, pula, pipoquinha, pula, pula. E ela ficava pulando comigo na cozinha: pula, pula, vai vovô, pula, pula, pipoquinha. Terminava a pipoca, a gente abria a tampa da panela com aquela. Como é que chama? Você sabe como é que chama aquele milho que não estoura? Piruá. É aquele que não estoura. Olha que lição para a nossa vida. Você põe o milho na panela lá e põe ele no fogo, o milho está ali todo feliz da vida, está cantando. Daqui a pouco ele começa a sentir um calorzinho por baixo. Aí aquele calorzinho começa a pular. Aí começa a esquentar muito. A pipoquinha vai pulando por causa do calor. Não é assim o ser humano? Quando começa a ver o sofrimento, a dor, a gente pula, estrilha um pouco com Deus, estrila, fica nervoso, dá um salto. Tem gente pulando, não tem? Está esquentando muito o sofrimento, a dor, o problema. O ser humano começa a pular. Mas sabe por que Deus permite o sofrimento? Porque a ideia dele não é que o ser humano continue duro como milho. O plano de Deus para a pipoca é que ela seja transformada e vire aquela flor bonita, branca, macia. Esse é o plano. Para isso é preciso vir o fogo, o sofrimento, a tempestade, a dor, para transformar aquela coisa dura numa coisa macia, diferente, mais bonita. A maioria se transforma com o sofrimento. Mas tem aquele que continua duro e não se transforma de jeito nenhum. E vai queimar, e vai continuar duro. Agora uma pergunta para a gente responder no travesseiro, lá em casa. Quem eu sou? Pipoca ou piruá? Quem sou eu? As provações da vida têm me transformado. Eu estou de acordo com o plano de Deus para mim de virar uma flor branca, bonita, macia, ou eu continuo duro no fundo da panela, o fogo queimando e eu continuo duro e vou morrer desse jeito? Eu não me transformo de jeito nenhum. Isso é para pensar em casa. Que Deus nos abençoe. Na próxima quarta nós vamos continuar estudando o que é preciso saber para ser salvo, coisas fundamentais para a nossa salvação.